Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso episódio número 111, gravado no dia 11/11, fadídico dia. Não vou nem lembrar que dia faz aniversário hoje, prefiro dizer que hoje faz 2 anos da super carreata recebendo o time campeão da Série B de 2018 lá no Aeroporto Velho, no Vila União. Mas tem muita coisa para falar. Eu acho que muita gente sentiu falta da nossa opinião. Essa semana foi bem difícil pro Fortaleza. Acho que a gente, após uma derrota pro Atlético Paranaense, da forma que foi, da arbitragem, ou simplesmente o time não jogando bem no segundo tempo, você pode criar a sua análise aí. Hoje é quarta-feira, né? Estamos gravando no dia 11/11, após o jogo do Bahia. E foi uma semana muito difícil, sabe? Assim, esse início de semana, estamos na metade da semana, não acabou ainda, porque ainda tem jogo sábado contra o São Paulo. Então, tivemos semanas atrás uma semana histórica, porque vencemos o Palmeiras, vencemos o Ceará e perdemos o São Paulo nos pênaltis. Podemos ter uma semana bem falada da puta, que é essa, porque ainda temos o São Paulo sábado e sabe o que lá vai acontecer. Estou aqui hoje com meu amigo Felipe, com meu amigo Elenilson. Então convido logo eles aqui para eles participarem, se apresentarem e dar um oi, que hoje tem assunto pra gente chorar, roer os dentes, se lamentar e talvez imaginar um futuro do que possa vir pra gente aí nesse final de campeonato. E aí, Felipe, beleza? Fala, Saulo, sempre é uma honra estar aqui no Glória e Tradição, cara, hoje com você, o Elenilson e a nossa amiga Thaís. E, cara, 11/11 também me lembra, só um detalhezinho fora de hora, 11/11 de 2011, que era a data que tinham marcado para voltar com a formação original do Black Sabbath. Não sei, tu falou ali no começo, eu lembrei. Acabou que não deu muito certo também, mas enfim. Cara, pois é, né, é uma data amaldiçoada. Vai, pode falar. Rapaz, né? Geralmente quando tem essas datas assim que marcam, né? Pelo menos em números assim, a gente meio que é mais fácil de lembrar o que aconteceu naquele dia. Mas, cara, pois é, que semana estranha, né? Muito diferente, completamente inesperada, né? Já começando na segunda-feira, cara, eu até brinquei, acho que foi no Twitter falando. Segunda-feira até as 13 horas da tarde, tava tudo normal. Tudo normal. O planejamento, tudo seguindo normal. Deu 1 hora da tarde, deu o anúncio da saída do Domi, do Flamengo, tudo mudou. Incrível, né? Como assim, uma coisinha muda tudo, né? Se a gente for falar de mudança, poxa, a gente pode, sei lá, falar que jogar a culpa em alguém, a culpa é do Benfica que tirou o Jorge Jesus do Flamengo, aí foi o efeito borboleta, a gente chegou até esse ponto. Aí pode falar o que quiserem, né? A gente pode falar até por questão de diversão. Mas o foco é que essa semana tá maluca e hoje a gente teve também um jogo que foi um tanto quanto maluco, principalmente naquele segundo tempo, tenso pra caramba. Mas é isso aí. Espero que a galera curta esse episódio do Glória e Tradição, porque tem muito do que falar do que passou e do que pode vir, né? Enfim, passa adiante. É isso. E Elenilson, agora nós vamos chamuscar. Ai! Foi uma semana intensa. Está sendo uma semana intensa. Assim como geralmente as semanas de Série A. A semana, quando a gente, no passado não muito recente, a gente vivia uma semana intensa por ano só. Agora não. Agora quase toda semana ela tem que ser vivida intensamente. Mas é isso aí, a gente está aqui, né? Vamos aproveitar para falar sobre treinador, saídas e chegadas, né? E também sobre a partida contra o Bahia, que foi mais um jogo que a gente não a gente não conseguiu fazer os pontos necessários, o pontinho, por causa de pequenos detalhes de novo, mas que a gente vai comentar daqui a pouco. Série A, né? Série A assim. Mas é isso aí. Bola pra frente. Hoje tá recheado, o programa vai ser muito bacana. Pois é, a gente tá até combinando antes de entrar ao vivo que a gente pensou em fazer 2 episódios, né? Porque tem um destaque especial aí, a saída, e eu acredito que de fato é a despedida, sabe? Eu acho que ano passado a gente até fizemos um episódio, acho que era eu e o Manu, fizemos, da saída do Ceni. Não sei se tu participou disso na época, não tô lembrado. Mas nós fizemos o episódio. Não.
fiz eu e o Manu. E aí a gente, sabe aquele sentimento de, vai ter a volta e tal, né? E ficou aquela coisa, a gente secando o Cruzeiro, porque era terra arrasada, sabia que lá não ia dar certo e tal. Só que eu acho que realmente agora é a despedida, sabe? Eu acho que... não, pois é, mas naquela situação a gente secava e tinha na cabeça aquela esperançazinha de poder voltar. Agora eu acho que ninguém quer mais não também, viu, cara? Eu acho que também já deu. Mano. As duas coisas. Eu acho que nem ele vai fracassar lá e nem ele volta mais. Assim, eu acho que realmente chegou o fim da era Rogério Ceni. E é muito... Até lembrando aqui do Campeonato Cearense, né? Quando ele falou que meu único medo é não me despedir da torcida e tal. Então, assim, de fato, não houve despedida, não houve despedida nem dos funcionários, né? Porque ele não estava nem em Fortaleza, então, assim, as pessoas nem puderam, os funcionários do Fortaleza nem puderam se despedir dele, o último abraço, o último... Se bem que ele vem jogar aqui em Fortaleza daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, não sei bem quando é que é contra o Flamengo aqui, e essa despedida possa ocorrer presencial. Mas, assim, de fato... no Flamengo. Mas eu acho que vai estar, pô. Eu acho que vai estar. Então, assim, eu acho que chegou de fato a despedida, né, do nosso maior técnico, a ida dele ao Flamengo. E aí eu lembro que meses atrás uma pessoa da diretoria comentava comigo do tipo: Sal, eu não tenho medo do Rogério ir pra canto nenhum, mas se esse treinador do Flamengo não se manter, o Rogério é muito bem cotado lá. Isso ocorreu quando o Flamengo perdeu pro Del Valle, acho que foi 5-0, né, na Libertadores. Ele tinha perdido pro Ceará, famoso sorriso no rosto, e perdeu pro Del Valle, né, em sequência. Então, assim, naquela hora eu me preocupei, porque, porra, vão demitir esse cara e vão vir buscar o Ceni. E o que aconteceu, né? Acho que depois daquele jogo ele conseguiu uma sequência de vitórias e acabou que se manteve. E só que era um treinador que não conseguia, acho que não conseguia dar o resultado, ele não conseguia entregar a expectativa que tinha em cima do elenco. O Flamengo gastou muita grana esse ano também. E é tudo que o Rogério sempre quis, né? É tudo que o Rogério sempre disse. Eu não quero brigar para salvar não cair. Eu não quero apenas brigar para se manter na Série A. Eu quero brigar por coisas maiores e tal. E ele ganhou de presente o maior time do país atualmente, o maior elenco, o maior orçamento, as melhores opções, brigando por 3 competições, brigando por título nas 3 competições que ele se encontra hoje. Por um lado, tem a revolta, né, da falta de palavra do Rogério, da falta de compaixão, podemos dizer assim, de todos nós, nos abandonar mais uma vez no meio do caminho. Isso é o Saulo, a emoção falando. O Saulo razão, como qualquer pessoa racional, porra, não teria como ele não ter ido, né? Só que aí, eu acho que aí o que tornaria ele uma pessoa diferente, sabe? Se ele nega o Flamengo pra fechar com o Fortaleza até fevereiro, ele se tornaria uma pessoa diferente. E aí ele apenas mostrou que ele é igual a todos, né? E é normal do ser humano, né? É normal todos iriam. Então o Rogério, ele não é diferente, ele não é especial, ele é igual a todos. Claro que ele iria, né? Mas eu queria que vocês falassem... Ele é igual Jesus, ele é igual o Chamusca, é igual a todo mundo. Hélio dos Anjos, Marquinhos Santos... Rei da Tática. A gente pode lembrar aqui de vários treinadores que nos abandonaram, né? Sei lá, Givanildo Oliveira nos deixou, Hélio dos Anjos nos deixou, Marquinhos Santos nos deixou. Pois é, cara, já que você já tá querendo passar a palavra mesmo, eu vou logo tomar a frente aqui. Qualquer um de nós, no lugar dele, aceitaria a proposta, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer, pô, velho, não aceita não, fica aqui no Fortaleza. O problema não foi aceitar a proposta de treinar o Flamengo, de lutar para ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, de ter na mão o melhor elenco do Brasil. Não foi isso. É óbvio, isso aí não tem como a gente questionar e não faz isso não. Vou dizer o quê? O cara é doido em aceitar? Não. O problema foi ele ter tranquilizado a torcida e ter tranquilizado a diretoria, dizendo que iria cumprir, independente de qualquer proposta, o contrato dele até o final da temporada. Ao fazer isso, ele cria toda uma situação de comodismo. A própria diretoria do Fortaleza se acomodou e fez as coisas de acordo com o que ele pediu. Ele mandou dispensar jogador, que a gente sabe que o Fragapane foi embora porque ele não aproveitou, e o cara tá lá jogando no Tajeres, jogou até bem já na estreia.
Ele mandou trazer o Bergson, que graças a Deus tá até produzindo, né? Mas foi um jogador que foi dispensado do rival por deficiência técnica. A gente sabe disso, ninguém é abestado de não ter visto, né? Então, mas ele viu alguma coisa e se encaixava no esquema dele. Mas e aí? O próximo treinador que vier, o Bergson vai se encaixar no esquema dele, vai dar certo, vai querer. O cara não ir, talvez não fosse interessante para o cara ter o Fragapane no elenco, que é um jogador também bom de bola, que a gente sabe que é. E pior de tudo, saiu na semana em que se fecha a janela internacional e que deixa o Fortaleza, o clube com o menor elenco, quantitativamente falando, o elenco da Série A, com uma opção a menos de contratação, que inclusive deve ser a maior, porque hoje em dia um time que está na Série A, a probabilidade maior dele contratar é do exterior, né? Depois vem a Série B, a C e por último a D, para você trazer um jogador para compor o elenco de Série A. Então o leque de opções do Fortaleza ficou restrito a partir de agora. Só um parênteses bem rápido, aí tu volta. Eu vi no Twitter agora, no Twitter do Danilo Queiroz, né, o setorista do Ceará, que os clubes têm até o dia 20 de novembro para registrarem os atletas na Série A. Eu não sei se procede essa informação, vou até reler de novo aqui, mas ou seja, daqui a uma semana, né? Uma semana. Um pouquinho mais a próxima sexta-feira, hoje é quarta, faltam daqui a 10 dias, daqui a 9 dias, se quiser contratar alguém, né? Pois e era isso que eu iria falar agora. A gente está se preocupando com esse assunto de treinador para cá, treinador para lá, Rogério para lá, Chamusca para cá, mas na verdade a nossa deficiência, independente de que treinador a gente tenha, inclusive o treinador passado reclamava e o futuro deve reclamar também, é exatamente essa limitação no elenco. A gente precisa qualificar o nosso elenco em termos de opções. A gente vê muitos times de Série A aí com 3 laterais direito, 3 laterais esquerdo, 5 zagueiros. A gente só tem 2, né, laterais esquerdo, 2 direito. E quando um se machuca, a gente fica só com um. Quem tem 2 tem um. Então existem umas posições que são cruciais, né? Eu não sei se o Chamusca vai utilizar o mesmo esquema do Rogério, que foca muito em atacantes de velocidade, né? Se enfocar, a gente vai precisar também, porque o Rogério já vinha utilizando, dobrando o lateral direito, utilizando o Ronald de ponta esquerda, porque não tinha. Então, a gente está se preocupando muito com o treinador, ainda mais agora, essa semana, em que se aproxima esse fechamento aí do limite de contratação, que eu não sei mesmo, tem que apurar se vai ser dia 20 mesmo. Mas aí a questão é essa, a gente precisa aumentar o nosso elenco em termos quantitativos, né? Aumentar, eu estou até sendo redundante, né? Porque se você vai aumentar é em termo quantitativo. Mas você precisa dar mais opções para o treinador que vai trabalhar com o Chamusca. E eu até estava comparando, né? Já que a gente começou a falar aqui de termos de esquema de jogo, se ele vai usar atacantes, assim como o Rogério usava, a gente já tem um exemplo, né? Ele usava um esquema parecido com Edinho, Valdson, Marcelinho Paraíba e Robert, né? Então, parece que... No outro ano também era parecido, né? Tinha Pio, Everton, Sobralense e Lúcio Maranhão, né? Era o quarteto dele ali. 2 volantes que gostavam de sair pro jogo, Correia e Valfrido, né? No outro ano era Correia e Juliano, né? Também dois volantes que gostavam. Então acaba sendo parecido, claro, que ele vivia na época um período em que o nosso orçamento era bem menor e, é claro, o nosso elenco comparado com o de hoje, não... mas assim, guardadas as devidas proporções de capacidade de compra, é bem parecido, né? Então, é mais um motivo que eu acho que o Fortaleza tem que se preocupar também em relação a correr, né? O tempo está aí se exaurindo e a gente precisa de contratações. E assim, é importante a gente lembrar, Vinícius, e aí é uma coisa que, assim, o Rogério Ceni é o maior treinador da história do Fortaleza, eu acho que isso não tem dúvida. Ele ficou na história e eu acho que é página virada, temos que prosseguir. Agora já temos um novo treinador, que é Marcelo Chamusca, um ex-treinador nosso. 5 anos depois ele retorna ao clube, né? Só que assim, é importante lembrar que ano passado, quando o Rogério nos deixou, o Fortaleza rapidamente trouxe várias contratações, né? Fortaleza contratou Paulão, Adalberto, Jackson. Adalberto, concordo que foi um erro. Eu não lembro se o Felipe Pires já tinha chegado
antes do Rogério voltar, eu não estou lembrado aqui. Ou se o Felipe Pires só veio quando o Rogério retornou de fato. Mas assim, eu lembro dessas três, né? Adalberto, Paulão e Jackson, elas vieram quando o Rogério estava no Cruzeiro e nós estávamos com o Zé Ricardo. Então assim, tem muita contratação que o Rogério veta. Tem muita contratação que o Rogério não quer. O Rogério não queria Paulão e nem queria Jackson. Ele não queria. E acabou que o Paulão é titular hoje absoluto, apesar da partida péssima que ele fez hoje contra o Bahia. Mas o Paulão é um dos melhores jogadores do Fortaleza no ano, na temporada, né? E o Rogério não queria no passado. Então, igual o Paulão, que o Rogério não queria, ou o Jackson, que ele também não queria, e tem outros exemplos aí, o Rogério é um cara difícil de você conseguir agradar ele, né? Então, sempre tem essa história nos bastidores. O Rogério não quis, a gente sempre descobre alguma negativa do Rogério. E o tempo passou. Assim, o tempo passou, é aquele negócio de além da queda do coice. O cara não aceitou as contratações, ele dispensou os que tinham aqui, porque pra quem não lembra, nós mandamos embora recentemente o Madison, Cariús, Orobó, Fragapane, Nenê Bonilha, né? Então assim, eu tô lembrando aqui de 5, 6 jogadores que já foram dispensados. E não veio ninguém. Veio o Ronald, né? E agora chegou o Berg Show. E é isso. E o cara foi embora, entendeu? Então assim, ele, além da queda do coice, ele negava, ele dispensou e ele foi embora. E deixou a gente num foguete, faltando 9 dias para fechar o prazo de inscrição para a CBF. Eu acabei de confirmar aqui, é isso mesmo, 20 de novembro. É o último dia para os clubes da Série A registrarem seus jogadores na competição. Se por acaso o Fortaleza quiser contratar alguém para ficar treinando, jogando Fares Lopes, pode, tá? É liberado. Vai ter Fares Lopes esse ano ainda? Sei lá, para jogar aspirantes, pronto. Mas não tem disponibilidade para jogar o Brasileirão. Dia 20 é o último prazo para você inscrever o atleta na competição. Temos 9 dias aí, né? Então sabe lá Deus o que é que vai acontecer. Se vem alguém, preocupante demais, entendeu? Hoje o Roger Carvalho sentiu, o Bruno Melo foi pra zaga. Porque o Jackson estava suspenso e o Quinteiro continua lesionado. Então, no próximo jogo nós temos garantido aí Jackson e Paulão, né? Mas não temos reserva. Porque eu não acredito que o Roger e o Quinteiro estarão disponíveis, não sei também. Mas Felipe, fala aí a tua frustração com o Rogério, a tua homenagem a ele aí, de gratidão ou de trairagem, não sei, fica livre. E aí depois... O Felipe vai falar assim, o blindado! Cara, poxa, cara, uma coisa triste é que não vai ter mais agora os memes do blindado, né, cara, do Trembala. Agora vai voltar os memes do Rolando Lero. Fiquei pra quem acompanhava o Trembala aí desde 2018. E, enfim, cara, poxa, até... consegui dar minha opinião na live do Bora Leão, que foi feita na segunda-feira, que justamente foi logo após a saída do Rogério. E, cara, eu falei, a admiração por ele, pelo que ele fez no Fortaleza, né, continua. Não vou diminuir a história dele aqui. Só que a veneração que existia não existe mais. Realmente, poxa, é inevitável depois de uma segunda saída a gente manter uma admiração por um cara que fez o que ele fez. Mas tudo bem, se saiu, não tem como a gente, sei lá, prender ele com algemas aqui e também não vai dizer, não vai sair e o cara trabalhar, obrigado. Não, isso não existe. Mas é foda porque é um ano de pandemia, calendário apertado, promessa em rede nacional que ficaria até o fim do campeonato e ele não cumpriu com a palavra. Então não tem como não ficar chateado, né? A realidade do torcedor é essa. Mas é isso aí, o campeonato não para. E... o mais interessante, cara, é porque agora a gente tem o Chamusca chegando, né? A gente já pode falar aqui que ele tá praticamente certo. Só não foi anunciado oficialmente. Eu não sei se quando for ao ar já tenha sido, mas... sim, vai ser já foi anunciado. Só foi anunciado. Certamente, então, é Marcelo Chamusca o técnico do Fortaleza. Eu vi muitos torcedores, cara, fazendo um movimento de rejeição à figura do Chamusca, sabe? E eu não acho isso positivo. Principalmente, cara, porque o Chamusca é um cara que ele não é o mesmo treinador que estava aqui em 2015. Ele não é o mesmo treinador que estava no Ceará em 2018.
eu falo do Ceará em 2018 porque era o nosso rival, nós enfrentamos ele, então nós estávamos vendo o trabalho dele fazendo no nosso rival. E ele não é o mesmo cara. O Chamusca, ele é um cara mais experiente. Acontece que aí na imagem de muitos torcedores, inclusive eu até conversei com vários torcedores que tinham essa imagem na cabeça, do Chamusca daqueles tempos de Série C, sabe? Que a gente perdia um jogo, aí ele no jogo seguinte repetia a escalação, a torcida reclamava, tinha jogadores que ele gostava de trabalhar junto e insistir. Um exemplo deles é o Auremi, inclusive fica aí tal. Vocês acham que o Auremi vai pintar aqui, agora que eu chamo também? Porque nos últimos 5 clubes que o Chamusca trabalhou, o Auremi veio junto. Mas enfim, a gente fica com essa impressão, essa visão do Chamusca daquele tempo de Série C. Mas, cara, como eu falei, ele não é mais o mesmo. Então, ele é um cara com mais vivência e experiência de treinador. Vamos dar um voto de confiança. Né? Não vamos ficar sempre do contra, trabalhar contra e tentar. Tomara que dê errado, e tomara que o Ceni dê errado, pro Ceni voltar pro Fortaleza e o Chamusca sair. Não, cara. Realmente eu acho que não cabe mais esse tipo de pensamento, sabe? A gente já viu que a gente podia contar com o Rogério ano passado. Ele voltou. Já ficou aquela pulga atrás da orelha. Com uma segunda saída, uma segunda recusa de encerrar um trabalho aqui, eu acho que meio que isso cai por terra, sabe? Eu acho que não existe mais nem confiança pra gente trazer num eventual não sucesso dele no Flamengo. Então, essa oportunidade do Chamusca no Fortaleza, na minha visão, é claro, minha visão de torcedor, minha visão pessoal, é a oportunidade da carreira do Chamusca. Porque ele vai assumir um clube de meio de tabela de Série A, um clube que, no momento, não está em crise, não está em crise generalizada exatamente, de terra arrasada que não ganha ninguém e tal. Sim, um clube que já tem 24 pontos na Série A, que se a gente for fazer a média histórica, faltam 6 jogos e um empate, ou se quiser fechar nos 45, faltam 7 vitórias e um turno inteiro para jogar. Então, eu acho que é a oportunidade da carreira do Chamusca, cara. Ele tá assumindo esse clube de meio de tabela de Série A precisando somente vencer 6 jogos e empatar um. Ou então ele pode empatar outros, fazer esses 3 pontos de outras formas, mas é um objetivo, eu não vou dizer simples, mas um objetivo possível para ele alcançar na temporada. Então, eu acho que é a hora do Fortaleza como instituição, o Chamusca como treinador e a torcida, que faz o seu papel muitas vezes muito bem, mas às vezes exagera, e isso eu incluo até a gente também. É hora da gente se unir, cara, em busca desse objetivo maior, que apesar de todos os sonhos que a gente tinha, nunca deixou de ser a permanência. Então é isso aí. Torcer contra eu acho que não é ideal, pelo contrário, é hora de união. E não tem mais esse negócio que se o Ceni se der mal, voltou. É com ele, com o Chamusca que a gente vai ter que contar. É com esses atletas que a gente vai ter que contar. Afinal, por causa do Ceni, inclusive, ele tem essa responsabilidade. Nós dispensamos peças que poderiam ter sido usadas. E vamos correr para contratar quem der. É isso que restou. Então, a hora não é de trabalhar contra. É de união. Eu acho que, pelo menos isso, a gente pode pincelar agora. Eu acho assim que depois eu quero também que o Evanilson comente sobre o Chamusca. Ficou claro que o Fortaleza tinha 3 prioridades de escolha, né? Marcelo Paes participou de uma entrevista no Globo Esporte, falou no Sport TV. O Fortaleza recebeu uma negativa de Roger Machado, Dorival Júnior e Thiago Nunes, que eram talvez os 3 melhores nomes disponíveis no mercado hoje. E após essas 3 negativas, quem sobrou? Né? E aí você pode ir, sei lá, com todo respeito aos profissionais, mas você tem disponível Ney Franco, Valentim, Barroca. Não, né? tô falando de disponíveis. Disponíveis, perdão. De estar desempregado, entendeu? Geninho, Agel Fux, Adilson Batista, Joel Santana, tô frescando. Mas assim, tem vários, pô. Tem vários disponíveis. Que está empregado. O Barbieri. É que tu fala agora, o Barroca, que tá no Vitória. Tem o rapaz do Guarani de Campinas, que é o Felipe Conceição. O Anderson Moreira, que está no Goiás, Lanterna. Tem o Lisca Doido. Você tem opções de empregados.
E Marcelo Chamusca também era uma opção que estava empregado. Então, assim, dentro desse cenário que eu estou analisando aqui, eu vi gente falando assim, é porque não negociou direito com o Thiago Nunes. Como é que é negociar direito? Como é? Tipo assim, o mesmo cara que levou o não do Thiago Nunes levou 3 sims do Rogério Ceni, né? O mesmo cara. O cara que negociou com o Rogério lá em 2017, negociou pro Rogério renovar em 2018, negociou pro Rogério voltar em 2019 e negociou pro Rogério renovar em 2020. Ou seja, o mesmo cara que negociou com o Rogério 4 vezes e convenceu o Rogério a ficar ou a voltar, ou a vir, né, pela primeira vez, negociou com esses caras. Então como é que é negociar? Como é que é negociar errado? Sabe? Se o cara não quer vir, porra, não quer vir, entendeu? O Thiago que ele tá dando prioridade pra Europa, segundo o Marcelo explicou no programa então Redação da Sport TV. Ou então simplesmente H, Elenilson. Ah, eu não quero. Pode ser, vai que depois ele escolhe um time aqui e aceita. Exatamente, entendeu? Porque assim. Se ele disse isso, você vai teimar, um cara amarrar pelos ovos e trazer pra cá. Não tem. Pronto, entendeu? E aí você tem Marcelo Chamusca como uma oportunidade dessa. Eu vi muita gente, eu preferi o Anderson, eu preferi o Lisca, eu preferia. Mas eu acho que desse escalão que eu falei aqui, que estão empregados, eu vejo todos muito parecidos, né? E aí eu vejo o ponto positivo do Chamusca. Qual seria? É um cara que trabalhou aqui em 2015, é um cara que conhece os funcionários no ambiente. Júlio Manso, que na época era o gerente de futebol do Fortaleza, tá trabalhando mais no PC, viu? Quando ele entrar no PC, ele vai cair durinho pra trás. Ele vai se impressionar. E eu tô muito ansioso para ver a coletiva dele falando exatamente isso. O Marcelo Paes, na época, era o diretor de futebol. O Daniel de Paula, que era o diretor de futebol atual, era o diretor jurídico. O Júlio Manso continua no futebol, que voltou agora, recentemente. Os funcionários são praticamente os mesmos. Então, assim, é um cara que já está ambientado com tudo, com o ambiente, com as pessoas, com alguns jogadores. Ele treinou alguns jogadores já. Ele treinou o Juninho no Ceará. Ele treinou aqui no próprio Fortaleza o Max, o Bruno, o Tinga, o Felipe. Fala, Felipe. Não, é isso mesmo. Tô só concordando. Entendeu? Então assim, entre as opções, eu acho que talvez seja um cara que não vai precisar de muito tempo para se adaptar, para entender a realidade. É um cara que já treinou o rival, né? Ele começou aqui com a gente, foi pro rival, então ele conhece os dois lados, ele sabe o que pode falar, o que não pode falar. Lá no Ceará ele chamava a gente de rival, né? O rival. Eu acho que aqui, você pode chamar Ceará, não tem problema não, cara. Nós somos, sabe, a gente é superiores em relação a isso. Você pode chamar o Ceará. O Rogério chamava, né? O Rogério chamava. O nosso adversário, que é o Ceará Sporting Clube, pode falar. A gente não tem besteira com isso. Lá quando o Chamusca estava no Ceará, era não, o rival, vamos. Eu até chateou boa parte da torcida isso do Chamusca, essa mudança de. Mas há quem diga que esses que são ordens da empresa. Então você cumpre ordens na sua empresa. Você tem uma cartilha que você tem que cumprir na sua empresa e você cumpre. Então assim, mas Chamusca, fique livre para chamar o Ceará de Ceará, não se acomode com isso. Seja bem-vindo de volta, né? E para quem não lembra, o Chamusca, ele já fez um trabalho que ele pegou em andamento. E aí até comentamos aqui, eu e a Elenilson antes de entrar ao vivo, que em 2015 nós começamos com o Nedo Xavier. E acabou que não funcionou bem e tal. E nós perdemos um clássico, né, num sábado, e o Chamusca chegou aqui na segunda-feira. Ele chegou na segunda, deu um treino, nós tínhamos um jogo importantíssimo contra o River do Piauí na terça. Tínhamos que vencer para continuar sonhando com a classificação da Copa do Nordeste. E no sábado nós tínhamos um clássico. Clássico esse que, se a gente não vencesse, poderia acontecer o que aconteceu em 2016. Né? O Ceará ficou fora das semifinais de 2016, nós poderíamos ficar fora em 2015, era o mesmo regulamento. E o Chamusca foi pé quente, vencemos o Rio e vencemos o Clássico, aquele jogo que foi uma virada 2-1, um quebra-tabu, golaço do Maranhão e tal, que a galera ficou doida de euforia naquele jogo, o Chamusca passou mal, né? Então assim, temos essas lembranças com o técnico que nos deu o título do Cassiano, né? Cassiano, o técnico era o Chamusca. Então, assim, acho que cabe a gente apoiar. Eu acho que não cabe dizer que acabou, que eu não vou mais torcer, que eu não vou mais apoiar, que
Eu quero que perca todos os jogos pra ele ir embora logo. E vem quem, Jesus? Sabe? Quem é que vai vir, meu Deus? Ano passado, cara, quando o Zé Ricardo tava indo mal, o Rogério tava indo mal no Cruzeiro. Então a gente ficava naquela, né? Ah, meu Deus, será se ele cair? E eu me lembro que teve um jogo, o Fortaleza ia pegar o Atlético Paranaense, né? Foi o jogo que o Zé Ricardo caiu. E no mesmo dia, na verdade assim, no dia anterior, o Fortaleza pegou o Atlético na quinta-feira, no dia anterior, na quarta, teve Cruzeiro e Ceará aqui no Castelão. E eu falei o seguinte, olha, quem perder desse jogo pode ser o nosso novo técnico. Porque se o Ceará perder, o Ceará deve demitir o Henderson. E a gente pega o Henderson. Se o Cruzeiro perder, ele deve demitir o Rogério e a gente pega o Rogério. Acabou que Foi empate. E o Cruzeiro mesmo assim demitiu o Rogério. E nós pegamos o Rogério. Então eu acho que hoje, talvez essa expectativa de se fulano perder, eu acho que não cabe. Cabe apoiar. Falamos aqui também que o Rogério tem um esquema de jogo um pouco parecido. Ele jogou com um esquema parecido com o que o Rogério joga. 2 volantes que sabem jogar. Um quarteto ofensivo, né? Que hoje ele não tem tantas peças assim. Até falamos aqui no último programa, acho que contra o Fluminense, né? Que falta peça ofensiva. Nós temos um quarteto titular e você tem no banco Yuri, se você considerar que o Bergson é reserva, né? Yuri Bergson no banco, Marlon que faz um improvisado e o Mariano Vasquez. É o que nós temos de opção ofensiva hoje. 4 titulares e 4 reservas que dá pra se discutir, né? Então é isso. É bem isso. Falar do Chamusca aí, das boas-vindas ao Xaxá, né? Está de volta. Queria mandar um abraço pra ele também aqui, um abraço pra Patrícia, pro pessoal, todo mundo. Fala aí, já te desbloquearam, já? Homem. Não, cara, a gente sabe, a gente já conhece, né? A torcida do Fortaleza conhece o trabalho do Chamusca, né? Infelizmente a gente foi, eu costumo dizer que a gente foi vítima do destino, né? Tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu pra gente hoje estar no lugar que tá. Mas foi só a gente se livrar daquele inferno lá que as coisas mudaram, os regulamentos mudaram. Provavelmente naquela época, né, com aquele time do Chamusca, o regulamento de hoje da Série C, a gente talvez não tivesse sofrido aqueles revés, a gente não tivesse tido a tristeza de decidir em 90 minutos, independente da teimosia dele, né, com 2015, com Radar, deixa eu falar aqui que quando nós não subimos em 2012, né, pro Oeste, que faz 8 anos hoje, né, 11/11/2012. Que também foi um bom trabalho do Vica. O trabalho do Vica, exatamente. Se o regulamento de hoje da Série C fosse daquela época, mas a gente tinha subido assim com uma tranquilidade absurda, né? O regulamento hoje, acho que o primeiro e o quarto de um grupo pega o segundo e o terceiro do outro e fazem um outro grupo, né? Outro quadrangular, você tem mais ida 6 e jogos. Volta. Aí, meu então, amigo, o time mais regular aí vai subir. Sobrava. Nós tínhamos sobrado em 2012 tínhamos sobrado. Mas foi de noite. Pois é, aí, mas aí eu volto de novo àquela comparação dos esquemas, porque o Chamusca ele é um bom treinador de campo, cara. É um bom treinador. E nesse período de transição que a gente está vivendo, talvez até nem seja necessário uma transição tão grande, né? Porque a gente, é como eu comparei agora no começo, né? O esquema que ele usava lá naquela época é bem parecido com esse, né? A gente tinha, eu acho que os laterais, se não me engano, era Cametá e Fernandinho, né? 2 laterais agudos também. No outro ano era mais ou menos, né? No outro ano nós tínhamos o... Aí em 2015 era o Radar e da direita era o Cametá ainda, né? Não. Em 2015 já era o... bicho, era o Pio. Mas E Felipe não, era... Eu não lembro, olha que era lateral de 2015. Também não. Mas assim, Ora porra. O Tinga, cara. Era o Tinga. Na série C. Tinga. Era, né? É verdade. Tinga. Pois é. Melhor ainda, mais fácil de comparar ainda, né? É verdade. E aí a gente via também essa qualidade dos volantes e tal. Então, cara, eu acho que a gente não vai ter muita diferença. Hoje a gente sentiu falta, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no jogo com o Bahia, mas hoje a gente sentiu falta de um treinador do campo.
ou que saiu, ou que venha, mas eu acho que o Chamusca, o que tá fazendo a torcida ter essa crítica toda, que você falou no começo, que tem essa rejeição, né? A gente vê em redes sociais algumas pessoas sendo a favor, mas também muitas sendo contra, é só esse estigma da Série C, cara, dele ter sido treinador na Série C. E não ter tido sucesso. Esse rótulo, entendeu? Não ter tido sucesso. Não ter tido sucesso nos jogos decisivos, né? Mas eu acho que eu tô confiante, apesar de estar com o pé atrás. Por quê? Porque futebol é um negócio muito... Ou negócio parecido com ponto de interrogação é futebol, cara. A gente não... Se a gente cravar a certeza uma coisa, a gente geralmente dá com os burros na água. Mas, assim, você analisar friamente, eu acho que o Chamusca, apesar de ter sido a quarta opção, quinta, não sei, né, que a diretoria vinha tentando, mas eu não vejo assim como uma tragédia anunciada, como muita gente está proclamando aí, mano. Eu acho que a gente ainda tem chance de chegar no final do Campeonato Brasileiro da Série A e pedir a renovação do treinador. Não, mas ele já chega com um contrato estendido até o final de 2021. Mas a gente sabe que se der merda, sabe como é que é? A gente... Não, sim, se der merda, Deus o livre, ele não fica, mas se der tudo certo, já tem contrato assinado até 2021, né? Não, tranquilo, melhor ainda. Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu acho que a expectativa, né, que é criada em torno do nome dele, ela é bombardeada por causa desse rótulo de fracassos, fracassos de 180 minutos, né, e não de um campeonato todo. E a gente está precisando de um treinador que foque não em 180 minutos, mas em 18, aliás, em 19 partidas, 19 partidas jogos que ainda resta. Para os mais pés no chão, que eu me coloco nesse lugar aí, como o Felipe falou, tá faltando 7 vitórias, cara. Sabe? Tá faltando... Você pode dizer aí que talvez falte 6 vitórias e 3 empates. Isso para fazer os 45, né? Para fazer o número mágico de 45 pontos, que talvez nem chegue a isso esse talvez ano. Nem precise isso. Talvez com 43, eu acho, mais ou menos. Então, assim... Sal, mas é pensar pequeno. Pois é, cara, mas foi um ano tão difícil, né? E o planejamento foi jogado no lixo, cara. Rasgou. Exatamente. Não dá pra gente imaginar que o Fortaleza vai fazer de novo 24 pontos em 16 rodadas, né? Fizemos 24. Uhum. Já tem 3 que a gente não pontua, né? Então a gente fez 24 na 16ª rodada, faltando 2 para acabar. Na 16ª rodada nós tínhamos 24 pontos. E eu acho... Talvez a gente não faça isso, né? As próximas 16 rodadas a gente talvez não faça 24 pontos. Talvez não seja tão tranquilo o primeiro turno, o segundo turno pra gente, né? Então, assim, eu acho que... porque também tem umas sequências que são pesadas, cara. A gente tá no momento de uma sequência pesada, principalmente por conta desses jogos atrasados aí. Os 2 jogos atrasados são 2 jogos fora, então tá tudo encaixado exatamente numa sequência difícil. O jogo em casa que a gente vai ter agora é contra o São Paulo. É isso. Não deixa de ser um jogo difícil, né? E a gente tem que ver como é que São Paulo vem. Talvez venha com uma mescla, né? Apesar que tá disputando aí as quartas da Copa do Brasil, um jogo difícil. E o São Paulo ele vai ter uma sequência difícil porque ele vai cumprir os jogos dele que tá faltando. Então, na próxima quarta ele pega o Ceará, na outra quarta ele pega o Goiás. Então, assim, ele vai nas brechas da Copa do Brasil, ele vai cumprindo os jogos que ele tem pendente. Só um detalhe, Saulo. Mas assim, puxando um pouco de volta para Fortaleza, cara, se a gente for ver daqui pro final do campeonato, a gente tem algumas partidas em casa que são partidas vencíveis. Entende o que eu quero dizer? Entre aspas. Pontuáveis, pronto. Você definiu melhor. Por exemplo... Igual o Atlético Goianiense e Botafogo? eu ia chegar lá, tipo assim, exatamente não, mas, isso. Mas eu digo assim, que nós temos mais condições de ir atrás do placar, de ir atrás da vitória. Se lembra do ano passado, quando a gente perdeu o Rogério Ceni, tava com o Zé Ricardo, a gente falou, olha,
tem um jogo que dá pra gente pontuar. Esse jogo é Fortaleza e Goiás. Vocês se lembram disso? Sim. Ah, não. Mas eu acho que eu não falei com vocês porque eu não fazia parte desse podcast ainda. Mas eu conversava com o pessoal, pessoal, dá pra gente pontuar e tudo mais. Cara, se a gente for olhar aqui, a gente ainda vai pegar Goiás em casa. A gente ainda vai pegar. Vai ter um clássico rei em casa, um clássico rei totalmente imprevisível, então a gente não sabe o que dizer. A gente ainda vai ter um Coritiba em casa. A gente tem o Vasco em casa, a gente não sabe como é que vai estar esse Vasco daqui pro final. A gente vai ter esse mesmo Bahia, só que jogando em casa. Ou seja, nós temos jogos que a gente sabe que é possível. Tem o Corinthians, que o Corinthians não está bem esse ano. Ou seja, é possível buscar um placar. Então a gente vê todo um cenário. Eu, pelo menos particularmente, vejo um cenário diferente do que eu vi ano passado. Eu, quando vi o Zé Ricardo ano passado e vi aqueles jogos, eu falei, caraca, mas vamos ver se dá. Ih, não deu. Perdeu outro, empatou. Estamos perdendo pro Santos. Caramba, recuperamos. Agora vamos engatar. Aí, ganhamos do Goiás. Ih, não, perdemos de novo. Até que veio o fatídico 4x1 contra o Atlético Paranaense. Diferente daquele ano, cara, eu vejo o Chamusca um cara mais preparado pra assumir a gente que o Zé Ricardo. Não sei vocês. Inclusive, eu jogo de volta pra vocês. Vocês veem o Chamusca um cenário muito mais positivo que o Zé Ricardo ou é exagero meu? Eu acho que sim. E tu, Everton? Eu também acho. E eu acho que sim, porque é o seguinte, o Chamusca ele não precisa mudar o esquema, né? Ele precisa uma coisinha ou outra aqui e tal. Se você lembra, o Zé Ricardo ele queria mudar o jogo. 4-3-3, você lembra que ele falava? Ele meteu o Gabriel de meio campo, ele quis fazer o Juninho de camisa 10. Então assim, o nosso elenco não era apropriado pro Zé Ricardo. Talvez se o Zé Ricardo assumisse um outro time, com uma outra forma de jogar, funcionasse. Como funcionou, o Zé Ricardo era um técnico interessante, pô. Acho que ele se acabou ano passado. Esse ano ele não trabalhou, 2020 ainda, né? Ele encerrou o brasileiro pelo Internacional e esse ano ele não assumiu nenhum trabalho. Mas ele tinha bons trabalhos em Vasco, Botafogo, Flamengo e tal. E depois do Fortaleza e Inter, ele realmente se acabou. Mas assim, eu acho que com o Chamusca, com esse grupo que nós temos hoje, claro que... Além de ser um forasteiro na cidade, né? O Chamusca já conhece a cidade, já tá ambientado. Então, esse é um ponto positivo pro Chamusca. É um cara que já chega, como falei, talvez ele não reconheça o PC hoje. Talvez ele vai querer botar o carro pra dentro daquele areal que tinha ali, e ele tem agora um campo. Ele disse, eita menino, que eu tô em outro canto, eu errei o endereço, né? Porque o Chamusca vai chegar no PCO amanhã, talvez ele chegue amanhã, e ele não vai reconhecer nada. Porque não existe absolutamente nada que o Chamusca deixou em 2015. Tem ali a parte lá de trás, a sala da comissão técnica, para quem conhece o PC ali, a parte dos alojamentos, que é no mesmo local, né, no mesmo espaço físico anterior, mas a academia não é mais, a sala de imprensa não existe mais, rouparia não é mais, o vestiário, que antigamente era subterrâneo, não existe mais, as arquibancadas não existem mais, então ele vai realmente se assustar quando ele vê como o PC está hoje. Mas vamos passar agora pro jogo, né? Já vamos aqui com o episódio já tá bem alongado aqui. Mais uma derrota fora de casa, né? Um resultado bem fuleiro. Talvez merecíamos um empate ali. Foi um jogo muito fraco, podemos confirmar. Fortaleza não jogou uma partida horrível, mas também não foi uma partida interessante, assim. Foi uma partida médio, assim, sabe? Uma partida medíocre. E foi um jogo medíocre. O Bahia praticamente achou 2 gols, né? Porque o Fortaleza estava com o domínio da bola, estava buscando as melhores situações, e o Fortaleza dá um gol. O gol ali do Juninho Capixaba, acho que foi, né? O Felipe Alves sai esmurrando o vento e levamos 1-0. A gente chega com um empate com um gol cagadíssimo do Bergson. E sabe aquele tipo empate, opa, um ponto maravilhoso. E a gente devolve pro Bahia a vitória, cara. O Felipe mais uma vez erra o domínio. Ele errou o domínio contra o Fluminense, pra quem não lembra, apesar da expulsão do Roger Carvalho, da injustiça, da sacanagem, mas erramos o domínio. A bola era nossa, sabe? O Felipe erra, sai um bate-rebate e o Felipe ainda faz um pênalti. Acho que é o terceiro jogo seguido que a zaga falha. Independente de arbitragem, a zaga falhou contra o Fluminense. Poderia ter levado um outro gol depois, mas o gol que levou foi falha. E os gols contra o Atlético Paranaense, apesar do impedimento se estava ou não, apesar da falha no Paulão se foi ou não, foi uma bagunça os 2 gols contra o Atlético Paranaense. A zaga dormiu.
E hoje, mais uma vez, nos 2 gols, sabe, dormiu, cochilou, 2 gols bobos. E fala aí, Felipe e Elenilson, sobre o jogo, a formação, né? Depois vocês podem pontuar o jogo aí pra gente ir pro melhor e pior depois. Então vamos lá. Cara, eu vejo assim o jogo. O primeiro tempo foi horrível. Eu não gostei do primeiro tempo. Foi um jogo fraco. E como você falou, né? O jogo foi decidido mais uma vez, né, em falhas individuais. A gente podia ter trazido um pontinho e tal, mas e o segundo tempo ele foi melhor por conta mais desse se joga para cima aí, se vê o que é que dá, acabou deixando o jogo mais aberto. A gente não tinha treinador na borda do campo, né? O Marconi, ele inclusive muita gente reclamou que ele demorou a fazer as substituições, viu o tempo passar. Mas assim, eu acho que o cara tava ali numa fogueira, né? Ano passado ele também passou por isso, mas teve sorte, foi contra um jogo contra o CSA, foi um jogo mais tranquilo. Até me lembro, acho que foi um jogo na segunda-feira à noite, que o Fortaleza ganhou por 2-0. E ele não teve tanto trabalho, né? Do Bahia, que tinha toda aquela magia de estar voltando a jogar na Fonte Nova depois de não sei quanto tempo, né? Tá precisando da vitória e tal. E é o time da casa, e é um nordestino forte, né? E tanto é que agora já está em 9º lugar, se não me engano, na tabela. Era um jogo difícil. Então eu considero que era uma fogueira para ele. Às vezes o cara fica meio travado, fica com medo de errar e a torcida criticar e tal, e acaba nisso vendo o tempo passar e a atitude torna-se, sei lá, temerária, né? Mas enfim, eu não sei se isso influenciou no resultado do jogo tanto quanto as falhas que ocorreram dentro de campo, como por exemplo essa do Felipe aí, que causou o pênalti que deu a vitória para o Bahia. Era um jogo que a gente podia ter trazido o ponto, mas que a gente não jogou tão bem quanto esperava. E eu não acho que isso aconteceu só por conta de não ter um treinador à beira do campo, o fato de não ter jogado bem. Mas a falta desse treinador existiu. Isso pode ter sido um pequeno detalhe, que, sei lá, por conta do jogo ter sido apertado, um placar apertado, um jogo duro e tal, pode ter feito a diferença, mas também pode nem ter feito, sei lá, eu não vou querer adivinhar. Mas assim, enfim, resumindo a partida, foi um jogo que a gente viu um Fortaleza diferente nos 2 tempos, né, com jogadores que deixaram a desejar, como o David, o Oswaldo, o próprio Felipe, né, que quando tem individualmente uma atuação acima do normal, a gente faz o resultado, independente de ser em casa ou fora, e que ao mesmo tempo a gente fica na expectativa de ver como esses caras vão daqui para frente atuar com um comando diferente, pelo menos a nível de pessoa, né? Mas creio que falando com relação à partida de hoje na Fonte Nova, eu acho que não faltou comando, faltou mesmo foi, sei lá, assim, uma atitude individual mesmo de cada um, né? Uma concentração, uma dedicação maior de cada um dos jogadores. Eu não sei se eles estavam com a cabeça ainda meia confusa por conta da saída do Rogério, não sei, só isso eles podem responder, eles podem saber. Mas a impressão que passou foi essa, que faltou mais concentração, mais dedicação. Erros individuais acontecem, é óbvio, mas num jogo como esse, que está bem parelho, né, o que evita esse tipo de erro é exatamente o alto poder de concentração. Foi o que a gente não viu. A próxima partida, deixa eu só concluir aqui que a próxima partida contra o São Paulo, a gente tem um grande trunfo,
que é a ausência do Rogério, né? Porque geralmente no confronto entre Fortaleza e São Paulo, o lado que ele tá é o lado perdedor. Não tem pé frio, não tem o pé frio. A última vez que a gente ganhou, ele tava do lado de lá. Eu acho que não sei se foi o gol do Clodoaldo ou o gol do Finazzi, mas Finazzi. sempre que a gente. Pois é, todo mundo ele tá no gol. Ele sempre tá do lado que perde. Ainda bem que sábado ele não vai estar aqui. Boa observação, viu? Cara, pra falar do jogo de hoje eu vou ser rápido. Eu acho que um minuto eu vou definir. Escalação. De primeiro gostei. Começamos bem. O time pelo menos apresentou vontade. Tomou o gol numa falha defensiva geral. Sentimos esse gol. Voltamos para o segundo tempo. Da mesmo ritmo meio baixo. Quando começamos a esboçar alguma coisa, empatamos e depois veio aquele... Rapaz, aquele lance que o juiz tentou expulsar o Paulão, chamou o VAR, aquilo foi de uma loucura completamente inacreditável, cara. Ele foi na bola, aí o movimento do pé dele é natural, encosta no pé do Juninho, né, do Bahia, se não me engano. Poxa, completamente normal, aí o cara vai ainda, chama o VAR, faz mais escarcel. Enfim, cara, não precisava aquilo. Aí tem aquele pênalti completamente questionável, não sei se foi, não sei se não foi, não sei se o Felipe pisou no pé do cara, às vezes o Felipe pisou no chão, o cara caiu, mas enfim, tem VAR, o cara marcou e ele fez o gol e o Bahia, mesmo com a nossa pressão grande no final, acabaram saindo vitoriosos. De fato, uma derrota tanto quanto melancólica, acho que essa é a palavra, porque a gente no final correu para vencer o jogo, substituímos muito tarde e isso já me deixou revoltado, espero que o Chamusca não tenha esse perfil, mas é isso aí. Agora é foco, técnico novo, vida nova, retorno pela frente e vamos lá focar nos 45 pontos, que é o que importa. Ou 43, né? É isso. E assim, eu queria também falar um pouco mais. Eu falo que eu vou falar um pouco, mas eu acabo me alongando e falando bastante. Mas assim, é só reforçar o que vocês falaram, né? Que foi um jogo onde nós não tínhamos um técnico na beira do campo. Eu acho que faltou um pouco disso, sabe? De tranquilidade, de paciência, concentração. E eu acho que é muito natural, Evanilson, a gente não ter concentração, porra, porque se nós aqui, que estamos em Fortaleza, nós sentimos o baque, imagina os caras lá, viajando com o comandante largando os caras no meio da viagem. Então assim, tem isso tem um peso, deve ter um peso, porra. Isso deve ter um... E 11 horas da noite diz assim, desce todo mundo. A ordem é descer, né? Então, assim, isso tem um peso muito grande, entendeu? Claro que o jogador, só por isso, então, eles vão fazer corpo móvel. Não, pô, mas os caras jogam desconcentrados, os caras jogam, sabe? Não sei bem. Mas aí, bola pra frente, eu acho que a gente precisa virar essa página e que o Marcelo Chamusca, por quem eu, Saulo, particularmente, tenho um respeito enorme por ele. É um cara que eu gosto demais mesmo, assim, sabe? E eu torço muito para ele ser feliz aqui no Fortaleza novamente, que ele consiga realizar um trabalho espetacular. E aí eu vou aqui que o trabalho espetacular seria fazer 21 pontos. Chamusca fazendo 21 pontos é um trabalho espetacular que ele vai fazer à frente do Fortaleza em um ano tão conturbado, um ano tão maluco, e onde ele assume um trabalho desse, ele se sente desafiado. Talvez ele tenha uma dívida com a torcida, né? Cara, eu preciso fazer esses caras felizes, assim. Eu preciso dar de volta o que esses caras me deram anos atrás. Não sei, talvez ele se sinta, como o Felipe falou, como a oportunidade da carreira dele, de se firmar num clube de Série A, de fazer um bom trabalho no Nordeste novamente, principalmente aqui na nossa cidade, né, que ele já fez. Ele subiu o Ceará para a Série A em 2017, não se manteve na Série A em 2018, e aí, talvez ele queira isso. Olha, eu sou um técnico tão bom quanto os demais que estão na Série A e quero pegar essa oportunidade. 2018 foi a estreia dele na Série A, né? Eu acho que pelo Ceará. E a estreia dele na Série A, eu acho que, comparando, foi ruim, mas assim, não foi muito tão culpa dele, né? Pois é, e não foi tão pior quanto a do Rogério Ceni também, na estreando em Série A pelo São Paulo. Foram duas campanhas pífias. Então, assim, experiência por experiência, de Série A, todo mundo tem a sua primeira vez, a sua primeira chibatada. A deles dois já tiveram. O Rogério teve uma boa Série B. O Chamusca teve também, e estava tendo de novo. Então, estava mais do que na hora do Chamusca tentar de novo uma nova chance na Série A. Perfeito.
Perfeito. Vamos eleger o melhor e pior ou não? Vamos, né? Cara, quer pra encerrar? Que é o melhor e pior? Pra encerrar. Eu assim, Show. vamos pelo mais difícil, né? Que é o melhor. Porque quando a gente perde, é difícil demais fazer o melhor. O melhor em campo pelo Fortaleza, cara, assim, talvez o Derlei, sabe? Que tava fora, gritando com os caras. Não, agora falando sério. Eu achei, assim, o Gabriel Dias foi bem. Pronto. Assim, talvez o Gabriel Dias foi um cara que entre os 11 titulares... Porque vamos lá, Felipe Alves fez duas grandes defesas no segundo tempo, mas saiu errado, deu o gol. Paulão tava irreconhecível. O Paulão errou tudo hoje. Tudo. O Paulão não foi bem. Aí você tem o Roger Carvalho, coitado, tava bem, se quebrou, entrou o Carlinhos. O Bruno também não comprometeu. Talvez eu possa até dizer que foi o Bruno, por exemplo. O Bruno não comprometeu nada. Carlinhos entrou bem no segundo tempo. Entrou bem o Carlinhos. Foi assim uma peça ofensiva antes de tomarmos um gol. E acho que o Carlinhos também não comprometeu. Juninho e Felipe foram péssimos. Romarinho e Osvaldo foram péssimos. Sobra David e Bergson. Bergson fez o gol. O David se movimentou muito. O David tá bem. O David tá muito bem, cara. Eu tô gostando muito do David. No segundo tempo entraram, já depois dos 30 do segundo tempo, entrou o Wellington Paulista, Yuri César, Ronald e Tinga. Dos 4 que entraram, nenhum se destacou tão bem. Então acho que a gente tem aí pra votar entre Gabriel. Vou até dando aqui um spoiler pra vocês já, né? Gabriel Dias, Bruno, Carlinhos, Bergson e David. Temos 5 opções. Entre essas 5, o Bergson fez o gol. Mas também só fez isso. Eu acho que Mas é a função dele. Eu vou no Gabriel Dias. Eu acho que o Gabriel foi mais regular, assim, sabe? Ele se apresentou no ataque, fez uma boa recomposição. Eu acho que foi médio, o Gabriel foi médio. Vai, Vinícius, tu? Eu podia votar no Gabriel Dias também, ou no Bergson, porque, como eu disse, a função dele é fazer gol. A parte dele ele fez. A negada entrega lá atrás, ele não tem culpa, não. Se não fosse a nossa zaga, a gente tinha ganho um jogo de 1x0, gol do Bergson. Tava todo mundo aqui votando no Bergson, por unanimidade, eu tenho certeza, seus fela. Mas vamos ver aqui. Eu acho. Mas tudo bem. Eu vou ficar com o David, cara, porque ele, apesar dele ter jogado muito aquém do que ele vem jogando nos outros jogos, tá? Jogou bem abaixo, porque ele acabou nos deixando assim num nível de exigência maior nas últimas partidas, principalmente pela importância que ele teve marcando gols e dando assistência. Mas hoje ele também foi um cara muito participativo no ataque. Eu acho que não comprometeu, e além de não ter comprometido, né, que hoje esse foi o critério de escolher o melhor, mas participou bastante em jogadas ofensivas. Eu vou ficar com o David. Cara, vou ser breve. Eu vou votar no Carlinhos, não sei porquê. Depois que ele entrou, eu gostei, cara, da entrada dele na lateral esquerda. O time pelo menos passou a atacar mais, fez uns bons lançamentos. É claro, deixou um espaço muito grande quando subia, né? Afinal, a gente deu uma dedicação ofensiva muito grande para buscar o empate e depois tentar buscar o empate de novo. Afinal, a gente levou o gol logo em seguida. Mas sei lá, eu gostei do Carlinhos e meu voto vai ser nele. Quando o time não ganha, a gente não consegue nem escolher o melhor, né? Agora o pior também vai ser difícil. Mas o pior tem muita gente, né? O pior tem muita gente. O pior tem muita gente pra nomear. E cara, eu vou no Paulão, ó. Eu vou no Paulão porque hoje o Paulão foi. Não sei o que foi. Não sei se ele tava dor de barriga, comeu um acarajé, não sei. Apesar do Felipe Alves ter falhado, mas o Felipe Alves fez uma defesa. Cara, eu fui injusto com o Paulão. Eu vou mudar. Eu vou no Felipe Volante. O Felipe cagou o pau com força e ainda fez o pênalti. Paulão, me perdoe. Paulão, me perdoe. Você foi o segundo. Pior foi o Felipe. Vai. Esse aí era meu voto. Eu ia dizer assim, não, beleza, você votou no Paulão, mas o Felipe, além de ter cagado o pau com força, como você diz aí, principalmente no lance do pênalti, né, que acabou fazendo a infantilidade, mas ele andando parecia aqueles malandros que arrasta a chinela, arrasta a sola da chinela.
Puta merda, velho. Eu tava, sei lá, não sei se era uma má vontade. Pelo menos essa impressão que passou. Então, não só por causa dessa porra desse lance aí, que acabou sendo a cereja do bolo mesmo, né? Do pênalti, mas eu já teria escolhido ele como um pior em campo de toda forma. Então meu voto é no Felipe. Só um detalhe do Paulão, rapidinho, Saulo. Coitado também, né, cara? Ele foi o alvo, né? Porque, é claro, hoje ele não tava no dia dele, mas, cara, aquele lance do cartão amarelo, cara. Ter, todo aquele mise-en-scène ali pra dar o cartão vermelho pra ele, mano, fiquei com pena, cara. Porque o coitado tava gritando assim pro juiz pra não marcar, gritando que ele se encostou, foi por causa que era o movimento dele, e o juiz, calma, vou olhar no VAR, não sei o que. Cara, mas também não foi o dia dele, ele realmente ele tava no inferno astral dele hoje. Mas eu queria votar, eu queria votar no Paulão, cara. Só que depois que vocês explicaram aí do Felipe, realmente eu começo a dar razão a vocês, viu? Realmente eu acho que talvez não seria o dia dele. Depois eu vou ter que dar uma. Ver se Você tem. é voto vencido mesmo? Pois é, voto vencido, Não vou ter. Não vou esticar, não. Felipe, vai. Então pronto, então 3 votos pro Felipe, realmente não fez uma boa partida. E eu acho que cabe até uma menção desonrosa, né? Pra tantos outros, né? Juninho não foi bem, Oswaldo e Romarinho. Felipe Alves, né? Felipe Alves, Oswaldo e Romarinho. Cara, Oswaldo e Romarinho, pelo não, amor de Deus. O Oswaldo sumiu, o Oswaldo tava sumido. Cara, nós precisamos recuperar Oswaldo e Romarinho, pelo amor de Deus. Oswaldo e Romarinho. E tu? O que vocês precisam pra voltarem a jogar bem? Porque a gente precisa de vocês, cara. A gente Eu acho que eles precisam do Edinho e do Marcinho. Cara, até a decisão simples do Romarinho, cara, ele pegou a bola, ele saiu partindo da defesa, partindo, eu falei, opa, olha aí, vai nascer um ataque. Aí ele vai, para a bola e quer dar um drible da vaca no volante do Bahia. Eu falei, poxa, cara, ele perde a bola, o Bahia ataca e quase faz o gol. Tipo, entendeu? Tipo, como assim, cara? Enfim, sem falar do Oswaldo, né? Oswaldo totalmente fora de ritmo. Pesado. Acho que a gente precisa muito recuperar esses caras. O Chamus tem um trabalho enorme aí na frente. Eu acho assim que. Não sei se vocês. Eu não sei quem era que dizia isso. Que a principal contratação está aqui. Alguém disse isso ano passado. Era o Zago 2017, falou do Leandro Lima. Se eu não me engano. Mas eu acho que não foi isso aí, não. Foi outra coisa. Não? Mas também cabe que o Leandro Lima, quando o Zago chegou, foi recuperado, entendeu? Então, tava encostado, cara. Talvez a nossa principal contratação esteja no nosso elenco. Romarinho e Oswaldo não estão bem há muito tempo. Esses caras voltando a jogar bola, o Fortaleza eleva o nível absurdamente. Então, mas enfim, espero que o Chamus consiga colocar as coisas no eixo. Torço muito por ele, torço muito que dê certo. Sábado, às 19 horas contra o São Paulo, um horário muito do fela da puta, porque a gente não faz nada no sábado, cara, tem que gravar depois. Mas enfim, né, estamos aqui pra isso, a gente gosta. Vamos botar a Thaís pra trabalhar, né, porra? Tá virando clube do Bolinha aqui, essa merda? Tá aí só negócio de mimimi, não sei o que, papapá. Mas é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, Deezer ou qualquer coisa que você escuta. Se você quer participar do nosso grupo de apoiadores, é muito divertido, muito engraçado, muito legal, informativo. Entre em contato nos links aqui na nossa página, no episódio. Curta, compartilha, marca o sininho, siga nas redes sociais e fique à vontade de fazer o que você quiser. E é isso, obrigado, valeu Edilson, valeu Felipe. Até a próxima. Tchau, valeu.